Vamos iniciar agora nosso segundo episódio. Muito bem-vindo você que está chegando agora conosco. Este é o segundo episódio sobre o documentário sobre a Rainha Esther, que estamos estudando. Estamos aqui fazendo algumas reflexões sobre esta grande mulher que foi uma grande peça no quadro para Deus salvar o povo judeu, né? Então, muito obrigado a você que está assistindo agora. Desde já eu quero pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe também nos comentários aqui embaixo o que você achou. Quero também aqui lembrar, se você está vendo agora pela primeira vez e não assistiu o episódio 1, o link do episódio 1 vai estar na descrição. É importante, estamos num ambiente aqui já mais durante o dia, né? O outro, episódio número 1, foi gravado durante a noite, mas o episódio 2, que é esse que está acontecendo agora, está gravado durante o dia e muitos vizinhos estão fazendo barulho, né? Portanto, pode aparecer algumas palavras aí fora do contexto que eu estou falando aqui. E muita zoada também. Mas não é por isso que vamos deixar de falar aquilo que mais nos interessa, que é sobre a Rainha Esther. Quero deixar também o link aqui na descrição do meu Instagram. Passe lá, vai estar aqui na descrição o link. Entre lá e me siga, tá bom? Ao me seguir, pode mandar um direct lá, fala que veio do YouTube, que eu vou seguir você de volta também. E também eu estou aceitando sugestões de alguns assuntos que você tenha curiosidade, aquilo que você quer que venha para o canal, alguma personagem, nós vamos estudar sobre ele e vamos gravar um vídeo, entendeu? Então deixe nos comentários aí o que você está achando desta aula aqui, porque isso aqui é uma coisa extraordinária para vocês. E vamos continuar. Nós paramos no capítulo 4, né? Capítulo 4 nós paramos. E vamos continuar então. Neste momento aqui, no capítulo 4, iniciando já o segundo episódio, a Rainha Esther, né, soube através das suas criadas que Mardoqueu, seu primo, né, que tinha criado ela, estava na porta do palácio vestida de pano de saco. E Esther, então, no versículo 5 do capítulo 4, ela chama o eunuco responsável pelas mulheres, né? O versículo 5 do capítulo 4, Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Ou seja, as criadas, as mulheres que Esther comandava, as suas concubinas, né? As pessoas que trabalhavam para ela, disse: olha, Mardoqueu está na porta do palácio e vestido, né, de uns trajes lá mais diferentes do que ele costumava vestir. Então, Esther chama Hataque e mandou perguntar a Mardoqueu o que era aquilo que estava acontecendo e para que ele estava daquele jeito. No versículo 6, diz que Hataque saiu e foi até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei. No versículo 7, Mardoqueu contou para o eunuco o que tinha acontecido, como também a oferta de prata que Amã prometeu dar ao rei, caso ele assinasse o contrato, né, para a destruição do povo judeu. Então, no versículo 8, Mardoqueu também deu a cópia do mandato e então o eunuco levou
para a rainha Esther e fez saber a Esther, no caso, ele contou para Esther todas as palavras de Mardoqueu. Então, no versículo de número 10, diz que Esther falou para Ataque, de novo, Ataque, e ele volta novamente a Mardoqueu, e as palavras de Esther foram essas. Versículo de número 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, isto é, da porta para dentro, pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, Esther falando, eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Agora você observe que o tamanho da dificuldade que estava para enfrentar, por quê? Só se ia na presença do rei se por acaso ele chamasse. E se entrasse na presença do rei sem ser chamada, se porventura o rei não tivesse misericórdia e estendesse o cetro de ouro para a pessoa, a sentença era de morte, era enforcar. E foi isso que Esther mandou falar a Mardoqueu. Vamos ver o que diz. O versículo de número 13, Mardoqueu torna a palavra a Esther de novo. Então disse Mardoqueu que tornasse dizer a Esther: não imagines em teu ânimo, ou seja, não pense com toda a tua alegria, na tua alegria, que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ou seja, Esther já tinha obedecido a Mardoqueu, mas quando, porém, essa tragédia acontecesse, ela seria realmente descoberta que era também judia e não tinha outra escapatória a não ser morrer também. Então, no versículo de número 14, Mardoqueu falando, dando um recado para Esther: porque se de todos te calares neste tempo, o socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Isso Mardoqueu falando para Esther. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, Mardoqueu estava dando uma ideia para Esther, falando: olha, Esther, você pode estar muito alegre, porque já tem tudo, está no bom e do melhor, tem segurança a seu favor, tem guardas para lhe proteger, mas não pense que você vai escapar. Não pense que você vai se livrar caso aconteça esse projeto que Amã está tramando contra o povo judeu. E Mardoqueu falou para Esther o seguinte: que de outra parte virá o socorro para os judeus. Dizendo: se você se calar, de outra parte virá o socorro. E ele acaba o versículo dizendo: quem sabe, se para esse tal tempo, se não foi para isso que Deus te colocou aí. Olha, eu quero aqui abrir um parênteses, para esclarecer aqui algumas dúvidas. Há muitas pessoas que estão me assistindo agora. Tá difícil, tá complicado viver, tá complicado seguir em frente, firme. Mas eu quero te dizer algo. Quem sabe nesse tempo, é o tempo de você não desistir. É o tempo de você não parar de lutar, é o tempo de você não parar de
correr atrás da conquista. Porque, quem sabe, se não foi para esse tempo que Deus te escolheu, olhe para um lado, olhe para o outro, para frente. Quem sabe tem alguém do seu lado aí que está precisando de uma mão amiga, está precisando de ajuda, está precisando de oração. E muitas pessoas têm se calado diante disso. Muitas pessoas não têm feito nem questão para ajudar os demais. Esquecem que da mesma forma que nós não valíamos nada perante a humanidade, perante Deus, mas a graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou. E hoje estamos aqui para também tirar outras pessoas da mesma situação em que vivemos antes. Por isso, você é um escolhido. Por isso você é o projeto, é a chave principal para a liberdade, para a glória de alguém, para a salvação de alguém. E que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Ok? Então, Mardoqueu dá esse recado a Esther. E Esther ficou pensando. Então, no versículo de número 15, ela torna a dizer a Mardoqueu. No versículo 16, ela dá uma ordem a Mardoqueu e diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E o final do versículo é mesmo que está dizendo aqui assim: porque perecendo, perecerei, ou seja, nem que eu morra, mas eu vou perante o rei. Agora preste atenção nesse mandamento, nesse pedido que Esther deu a Mardoqueu, para que todo judeu jejuasse por ela, que ela também jejuaria, ela também junto com suas moças. Agora preste atenção, um dos primeiros milagres que Deus fez através da vida de Esther. A Bíblia não menciona se essas moças que estavam com Esther eram judias como ela. Não menciona se aquelas moças eram da sua mesma parentela, dos seus mesmos costumes, das suas mesmas tradições, de adorar também somente a Deus. Agora você observou que Esther diz: as minhas moças também, eu e minhas moças jejuaremos. Ou seja, as moças já tinham se convertido à religião do povo judeu. Já tinham se convertido a Jeová, já tinham se convertido a Deus. Elas também já iam fazer parte do pacote de jejum e oração, através da rainha Esther. Então, o momento não é quando eu estou no melhor lugar para me evangelizar. Esther não, Esther é rainha, ela é comandante, não foi uma ordem também hierárquica, da hierarquia de Esther: olha, você vai a partir de hoje vai ter que adorar somente a Deus. Não, não era. Eu tenho certeza que foi através do seu testemunho que ela teve. Foi através do seu potencial, através da sua obediência, através das suas condutas de viver, que aquelas moças passaram a adorar a Deus, passou também a ter os mesmos costumes dos judeus. E é por isso que muitas vezes nós nos calamos diante de algumas situações, porque às vezes nós não temos o exemplo para provar a alguém de quem realmente somos. Nós vivemos de um jeito dentro da igreja, porém na rua vivemos de outro. Vivemos numa vida dupla. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. E assim vai levando, vai levando, vai levando. E quando nos chegamos a tomar o raciocínio, as coisas já estão piores, porque não demos créditos à verdadeira fé. Não demos créditos ao sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz, para nos salvar, nos purificar, nos transformar de um mundo dos perdidos
para um mundo dos que são salvos. Nos tirou do deserto, colocou na terra de Canaã. Nos tirou da prova e nos colocou na bênção. Tirou nós da lama e trouxemos nós para o palácio real, espiritual. E muitas vezes não reconhecemos isso. E todas as vezes que eu me privo de esclarecer isso a alguém, é como se eu fosse o culpado do Evangelho não ser proclamado. Pois bem, as moças de Esther já estavam convertidas no primeiro milagre que aconteceu, através da rainha Esther. Passaram-se então os 3 dias, Mardoqueu fez conforme o mandato de Esther. Os 3 dias passam e ao findar, os dias do jejum, que eram os 3 dias, o projeto de jejum dos 3 dias, ao findar este projeto, Esther então vai agora e entrou na presença do rei. Estamos agora no capítulo de número 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o trono, na casa real, de fronte da porta do aposento. Versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Preste atenção aqui no seguinte. Esther arriscou a sua vida. Não era simplesmente se arrumar e entrar na presença do rei. Esther estava arriscando a sua vida, indo contra a lei. O que a lei dizia? Se entrar na presença do rei sem ser chamado, se o rei não estender o cetro de ouro, a sentença é morrer. E Esther disse o quê? Eu vou me apresentar ao rei. Nem que eu morra, mas eu vou. O que você tem feito para salvar a vida de alguém? O que você tem feito para entrar na presença do rei, que é Jesus, na presença do rei, para suplicar pela vida de alguém, para suplicar pelo ministério de alguém? Porque quando alguém de nós caímos, é muito fácil apontar o dedo e falar, eu sabia que ia acontecer. É muito fácil apontar e julgar. Mas na hora de ajudar, na hora de lá estender a mão e falar, estou aqui para o que der e o que vier, o que vamos fazer? O que vamos... como vamos ajudar essa pessoa? Porque é muito fácil você julgar alguém, é muito fácil você jogar pedra em alguém. Mas nunca foi fácil você dizer, não, vou fazer campanha de oração por você. Esther não, Esther arriscou a sua vida para pedir súplica pelo povo judeu. Vamos ver o que o rei disse para ela. Capítulo 5. O rei apontou então o cetro, com o cetro de ouro. Então Esther se chega perante o rei e tocou na ponta do cetro de ouro. No versículo de número 5, no versículo 3, um pouquinho atrás, versículo 3, o rei lhe disse, o que é que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Aí ele abre a boca dele e diz assim, até a metade do reino, até a metade do reino se te dará. Esther estava aqui com a chave principal. O que ela quisesse nesse momento seria dela. O rei diz para ela, o que você quiser, até a metade do reino é seu. Pensa numa vitória que Esther teve naquele dia.
Pense numa vitória que Esther teve, mas, porém, preste atenção nisso. Não é apenas achar que vai receber vitória do jeito para outro, não. Esther teve 3 dias de oração e de jejum. Não só ela, mas também todo o seu povo, todos os judeus, jejuaram pela vida de Esther. Ou seja, quando alguém está entrando numa dificuldade, alguém está arriscando a vida, o que temos é o quê? Nos unir, é a união. Porque o salmista Davi disse quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, foi através da união que Esther recebeu a sua força para ir perante o rei. E quando ela fez isso, Deus rabiscou a sentença de morte que o rei daria para ela. Porque só morre quando Deus quer que morra. Esther estava no projeto de Deus. Esther não estava no projeto do humano, mas estava no projeto de Deus. E Deus engrandeceu Esther naquele dia. Deus deu muitas bênçãos para Esther naquele dia. E o rei Assuero disse para Esther: o que é que tu queres? Até metade do reino te dará. Esther então aproveita a oportunidade. No versículo de número 4 do capítulo 5, Esther disse: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então, o rei disse no versículo 5, para se apressar a Amã, que cumpre o mandato da Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther novamente: qual é a tua petição, Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará. Ainda disse de novo: até metade do reino será teu. O que tu quiser será teu. Esther, eu imagino que Esther agora enche o seu peito de alegria, de satisfação, e diz assim: agora, está na hora. Agora é a hora. Ela disse: ó rei, se parecer bem aos teus olhos, venha amanhã no outro banquete que eu vou fazer também. Outro banquete? É, outro banquete. E vem quem? O rei e Amã. Beleza. Então aqui saiu agora o rei que sai de cena um pouquinho. E agora vamos para a cena de Amã, que é o total vilão dessa história. É o vilão dessa história. O que acontece? Amã vai para casa, mas porém zangado com o povo judeu. O que ele fez? Mandou preparar uma forca. E o que era? Ele ia pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Amã ia pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Mas ele fez a forca e deixou na sua casa. E lá ele conversando com a sua esposa, com seus amigos, disse: olha, a rainha Esther vai dar um banquete amanhã. E eu sou um homem muito honrado pelo rei, e a rainha também, que não sei o que, e lá e vai. O que ele disse? Amanhã a rainha Esther vai dar outro banquete. E ela não chamou ninguém, além do rei e a mim. Amã se encheu o seu peito de orgulho e disse: eu sou o cara, é eu que vou agora dominar, é eu que vou agora massacrar. E ele se encheu de orgulho. Então ele agora preparou aquela forca. No outro dia, para ir então para o banquete. Mas nessa mesma noite do primeiro banquete, nessa mesma noite o rei não consegue dormir. De jeito nenhum, aquela insônia, porque insônia não é da atualidade, essa insônia já veio antigamente, desde muito tempo. O rei Assuero não conseguia dormir, aquele negócio. E então eu disse no episódio número 1, que Mardoqueu viu uma trama de 2 homens para matar o rei. E essa história, então, abriu-se um inquérito, e foi apurado e pegaram os indivíduos e eles tiveram a sua sentença.
Então, o que aconteceu? Essa história ela foi registrada no livro das crônicas, ou seja, o livro das histórias. Eu disse isso no episódio número 1. Se você está me acompanhando agora, já deixei o link aqui na descrição. Passe lá. Antes de você assistir essa aula aqui, assista primeiro o primeiro episódio, que você vai entender muito melhor o que estamos falando aqui. Então, foi escrito isso no livro das histórias. Nessa noite que o rei estava na insônia, a palavra de Deus diz que pegaram o livro. Estamos agora no capítulo número 6. O versículo número 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres. Eram os dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Aí o rei Assuero, escutando essa história, no versículo 3 ele diz assim: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Ora, parece que a história de Mardoqueu vai mudar aqui agora. Aí os seus servos, os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ou seja, Mardoqueu não menciona aqui quantos dias passou desde que Mardoqueu fez essa benevolência para com o rei, mas a história foi registrada. Eu quero deixar aqui uma história bem clara para você, que desvendar mais esse mistério aqui. Nem tudo que você faz será honrado no mesmo instante, mas aquele para qual você faz, não se esquece do que você faz. Tudo que você faz está sendo registrado. Tudo que você faz está sendo colocado num papel, está sendo escrito. E um dia o rei vai se lembrar do que você tem feito para ele. Qual será o teu galardão? Qual será a benevolência que você vai receber? Qual será a tua honra? O que você tem feito? Será que o rei tem se agradado das tuas façanhas? Será que o rei tem se agradado daquilo que você tem feito para ele? Porque realmente é assim. Queremos fazer, mas já pensamos no retorno. E nem sempre é assim. Nem sempre é desse jeito. Às vezes, quem sabe Mardoqueu pensou, fez lá essa benevolência e tal, mas não aconteceu nada. Mas o que ele fazia estava sempre na porta do palácio. O segredo é ficar na porta. O segredo é nunca sair da porta. O segredo é ser fiel ao seu Senhor e nunca sair da porta do seu Senhor. Porque tudo que você tem feito para o seu Senhor, isso está sendo registrado no cartório celestial lá no céu. Creia nessa palavra hoje. Creia nessa história hoje. Creia que você está fazendo algo não para o homem na terra, mas para Deus. E no momento certo a vitória vai vir para você. No momento certo você vai receber o galardão, vai receber a sua honra. E muitos que virem você vão ficar: nossa! Mas é Deus que está na tua vida. É Deus que está te exaltando. É Deus que vai te abençoar, vai mudar a história da tua família para sempre. Então, nesse momento de manhã, Amã já sai da sua casa e vai ao palácio. E o rei, ouvindo essa história, ficou pensativo, escutou que alguém estava andando no pátio. Disse: quem está se aproximando aí? Quem está no pátio? E os seus servos disseram: é Amã. Então, vamos ver aqui o que acontece agora. Porque o Amã, o que ele estava fazendo lá de manhã tão cedo? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Ou seja, já estava preparado tudo. E o que ele queria era uma ordem do rei para enforcar Mardoqueu. Mas não sabe que os planos do rei eram outro. Tem muita gente que ora pela sua derrota. Tem muita gente que ora para a sua destruição. Tem muita gente que ora para que você caia.
Mas os planos do rei para você é outro. Os planos do rei para a tua vida é outro. Vamos ver o que acontece. Os jovens do rei então avisam ao rei, né, que a mãe está no pátio. E o rei pediu para que entrasse. E entrando a mãe, versículo número 6. E entrando a mãe, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então a mãe disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ou seja, a mãe já era um cara exaltado, um cara orgulhoso, já estava na bênção, mas mesmo assim era pouco para ele. No seu coração sempre queria mais. Ele falou: se o rei está se agradando de alguém, só pode ser eu. Se o rei está se agradando de alguém, esse alguém tem que ser eu. Aí ele tramou as melhores coisas que ele falou, né? Porque pensou: eu vou andar de cavalo, eu vou ter minhas vestes reais, eu vou ter uma coroa na minha cabeça e assim sucessivamente. Foi o que ele pensou. Então vamos ver o que ele disse. O versículo de número 8. Traga as vestes reais de que o rei se costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo, à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem, de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem, de cuja honra o rei se agrada. O rei Assuero ouviu as palavras de Amã e disse: isso é muito bom. Quando o rei viu que isso era bom, o que ele fez? Versículo de 10. O rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu. Ô lapada! Você já parou para imaginar a situação, a reviravolta que isso aconteceu? Era a palavra de rei, era a palavra do maioral, era a lei maior que estava falando. Amã tinha ido à presença do rei pedir para que o rei permitisse enforcar Mardoqueu. Mas ele saiu de lá com outra notícia. Saiu de lá com outra ordem para honrar Mardoqueu. Já parou para imaginar a reviravolta que isso aconteceu? Como é que a pessoa que odeia alguém mortalmente, como é que a pessoa dessa forma vai fazer tanta benevolência então para uma pessoa que ele queria matar? Eu vou te dizer algo de Deus de novo. Todas as pessoas que procuram a tua morte, querendo ou não, vão ter que te honrar, vão ter que apregoar-se o teu nome, vai ter que fazer com que as pessoas saibam quem é você. Porque para Deus nada é impossível. Acredite nisso, acredite na vitória, acredite que você pode, acredite que você tem a capacidade de honra perante o rei. E assim, Amã foi obrigado a sair pelas ruas, conforme o rei tinha ordenado, e pregando sobre Mardoqueu. Acabou esse cenário, Amã vai para casa, triste, arrasado, zangado. Ele está enfurecido. E então eles vão ao banquete, o segundo banquete que a rainha Esther preparou. E estamos agora no capítulo de número 7, que é onde já está acontecendo o segundo banquete. Esther não tinha falado para o rei Assuero o que ela queria. Ela não tinha falado para o rei Assuero qual era a sua petição. O versículo 7, capítulo 7, versículo de número 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia:
do banquete do vinho. Qual é a tua petição, minha rainha? Né? Qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará, qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. O rei Assuero usou essa frase por 3 vezes. No primeiro dia que Esther entrou na sua presença, no mesmo dia no banquete e no segundo dia do segundo banquete. Até metade do reino te dará. Então, a rainha Esther agora usou a oportunidade para fazer aqui a chave principal, para que tenha a sua vitória principal, para salvar o povo judeu. Versículo de número 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Por quê? Tinha a petição e o requerimento. A petição, ela pediu o quê? A vida dela. E o requerimento, ela pediu a vida do seu povo. Então, no versículo 4, ela continua dizendo: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesses, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Você pensa numa situação aqui agora fechada, numa situação crítica. Como diz a jovem da atualidade, que babado vai acontecer agora? O rei perguntou, né, quem era. Então, no versículo 6, Esther disse: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Quando o rei soube disso, né, quando Amã também viu isso, diz aqui o versículo de número 6, então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ele ficou perturbado. O homem ficou endemoniado, triste, amargurado. O rei se retira e vai para o jardim. E Esther continua no mesmo local do banquete. Sabe o que Amã fez? Ele vai tentar se humilhar agora. Amã vai tentar se humilhar perante Esther. O versículo 7, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ou seja, Amã já conhecia as leis. Amã conhecia, palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei não tem como ser revogada. Ainda mais nessa época que a rei era baseada na lei dos medos e dos persas. Amã sabia disso. Ele sabia qual foi a forca que ele tinha entrado nesse momento. Ele sabia qual era o trajeto do caminho errado que ele tinha escolhido. Ele sabia qual era o destino que eles tinham enfrentado agora. Que é o conselho? Não mexa com o ungido de Deus. Que é o conselho? Não mexa com quem está nos projetos de Deus. Que é o conselho? Não mexa com quem está nos planos de Deus. É mexer e arrumar confusão. Se Amã tivesse ficado na dele, calado, deixasse quieto, não. O homem se orgulha e quer bancar o bambambam. Ele quer ser o maioral. E é isso que se deu mal para ele. Foi por isso que Amã se deu mal. E ele vai rogar a rainha Esther. Vai rogar para ver se tivesse alguma determinação, algum jeito dele sair dessa. Então, no versículo 8, o rei volta do jardim, do palácio, à casa do banquete, do vinho. Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Amã estava deitado por cima, chorando.
Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Ou seja, pegaram aquele saco, né? Aqueles que você vê em sequestro, filme de sequestro, cobriram a mão o rosto, não é apenas colocando a mão, não, pegaram o saco, colocaram sobre a sua cabeça e tamparam o seu rosto. E aqui começou o destino de Amã, o trágico destino de Amã, por causa do orgulho, por causa da inveja, por causa daquilo mal que estava no seu coração. Você sabia que orgulho é um pecado horrível? Quem tem orgulho, ninguém gosta dele. Toda pessoa orgulhosa é sem amigos. Toda pessoa orgulhosa não tem ninguém que goste dele, não tem ninguém que gosta de ficar perto dele. E foi isso que aconteceu com Amã. Foi levado e a mesma forca que ele preparou para que enforcasse Mardoqueu, a Bíblia diz que Amã foi enforcado nela. Referente ao povo judeu, como eu acabei de dizer, palavra de rei não podia voltar, porque a lei, o mandato era baseado na lei dos medos e dos persas, não podia se revogar. Lembra de quantos se levantaram contra Daniel? A sentença do rei Dário por 30 dias, que não orassem a outro Deus senão a Dário, pedisse nada a outro Deus a não ser a Dário. A lei também daquela época era exatamente isso. Era a lei baseada dos medos e dos persas. E foi isso que aconteceu. Não teve como revogar. Daniel foi para a cova dos leões e assim também está aqui. E o que vai fazer então? Já que não podia revogar o mandato, o rei ordenou então que o povo tivesse o direito de se defender. E pegaram, se armaram. Quando foi no dia da guerra, mataram os seus inimigos. Todos os povos que foram contra os judeus morreram. Também os judeus mataram os 10 filhos de Amã. Todos eles foram mortos. No capítulo de número 8, então, o rei então concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Mardoqueu agora vai comandar essa galera, vai comandar o seu povo. E ele consegue esse edito. Esse edito está dizendo que o povo tivesse o poder para se defender. Então ele se defende e matam. Os seus inimigos, né? E assim, então o povo judeu foi salvo o poder de Deus através da rainha Esther, porque ela arriscou sua vida para que fosse salvo o povo. Então, aqui continuamos já agora nos momentos finais dessa história da rainha Esther. No capítulo 9 está descrito todo o capítulo 9, a guerra. E mataram também, né, os 10 filhos de Amã, no capítulo 9. E assim continuando. Ao final dessa guerra, e os judeus, então agora vai entrar aqui num processo de agradecimento, de honras pela sua vitória recebida através da rainha Esther. Qual agradecimento é esse? No versículo 17 do capítulo 9, versículo 17.
Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegrias. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, e de banquetes, e dia de fogueiro, e de mandarem presentes uns aos outros. Então, exatamente isso aqui está acontecendo agora, as festas, de agradecimentos. E aqui iniciou-se a festa celebrada até hoje pelos judeus. Até hoje em Israel é celebrada essa festa. Qual festa é essa? A festa de Purim.